volta a destacar a questão dos combustíveis no país. A Câmara aprova projeto que proíbe a cobrança de ICMS sobre a bandeira tarifária da conta de luz. E a gente conversa agora com um dos autores desse texto, o deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Eu já pergunto para o senhor de que maneira o início dessa tramitação pode ajudar a população que vem pagando muito caro pelo combustível e antes de toda essa discussão tem muito componente político nisso, não é, deputado? Sem dúvida nenhuma, Tiago, obrigado aí pelo convite. O nosso projeto de lei complementar, que é o 62 de 2015, ele objetiva tirar o ICMS em cima das bandeiras amarela e vermelha. Isso é uma excrescência. Não existe em lugar nenhum do mundo a obrigatoriedade e a punição ao consumidor de energia elétrica, um pagamento excessivo de energia que acaba sendo a conta de energia, porque você tem a tarifa que é agregado com os tributos, e nesse caso o cidadão passa a ser sacrificado em função de falta de planejamento daqueles que têm a obrigação de fornecer energia ao consumidor. Porque quando chega a determinado momento do ano que as hidrelétricas têm dificuldade de gerar energia porque os reservatórios de água diminuíram, isso faz com que a ANEEL estabeleça bandeiras, são diversas bandeiras, entre elas a amarela e a vermelha. Em cima disso, além de o cidadão ter que pagar mais por consumo de quilowatt nesse período, que está estabelecida a bandeira amarela e vermelha, ele paga o ICMS também, no adicional. Não no preço normal, mas no adicional. Inclusive, tem governadores que acham isso uma grande injustiça. Recentemente, eu estive conversando com o governador do Rio de Janeiro, ele mesmo disse que é uma injustiça muito grande punir o consumidor de energia elétrica porque houve falha no planejamento dos fornecedores de energia elétrica. E o nosso PLP, que é o 62, ele faz com que a energia que é consumida nesse período da bandeira amarela e vermelha pague, o cidadão, o consumidor, pague o ICMS, mas apenas na tarifa normal, não na tarifa normal mais o adicional. Então, aquele adicionado das bandeiras não será tributado o ICMS, que acaba punindo duas vezes o consumidor de energia elétrica. Esse é um projeto específico para a energia elétrica, é sempre bom ressaltar, mas bom lembrar que o Congresso continua discutindo essa questão dos combustíveis também. Cristina Grêmio, a sua pergunta. Bom dia, eu queria saber se existe alguma cláusula, algum item ali nesse projeto de lei em relativo à retroatividade, possível retroatividade, porque a gente viu aí durante a pandemia a população desempregada ou tendo redução salarial, a população do mercado privado, né? Obviamente porque o servidor público não teve qualquer prejuízo em relação a lockdowns ou, enfim, mudanças da pandemia, mas a população muito sacrificada e pagando essa tarifa adicional na conta de luz por conta de situação hídrica em diversos estados. Então, num momento muito difícil, alguma chance de eventualmente vir a ter um desconto, caso esse projeto seja aprovado, relativo ao que já pagou acima nos últimos anos? A proposta, ele começa a vigorar a partir da publicação. Então, essa proposta, ele não tem esse intuito, mas nada impede que, se há um desejo dos consumidores, até porque eu também acho que isso que foi pago para trás, desde lá do governo da Dilma, foi quem implantou essas bandeiras, eu acredito que é um erro, até o que eu costumo dizer que é tributar sobre o caos. Então, você está tributando sobre a desgraça. Então, não existe isso. E a Câmara dos Deputados reconheceu que é uma grande injustiça, porque a aprovação ontem se deu de forma quase unânime. Foi só apenas um deputado federal que votou contra esse projeto de lei no plenário da Câmara. Então, você vê que a Câmara, que representa o povo brasileiro, reconhece que é uma injustiça muito grande você punir o consumidor por algo que ele não tem culpa. E veja bem, além de punir o consumidor brasileiro, ainda tem casos específicos em alguns estados
da federação que não tem problema de geração de energia. Eu dou exemplo do meu estado, do estado do Maranhão. Lá nós temos autossuficiência em geração de energia, nós temos 2 hidrelétricas, a hidrelétrica do Estreito, a hidrelétrica de Boa Esperança, além do segundo maior parque eólico do Brasil, que está localizado ali nos Lençóis Maranhenses, onde há um grande potencial de vento e que ainda vai aumentar mais, porque novas indústrias estão se instalando ali naquela região. Então nós somos autossuficientes, nós não temos problema de escassez de água em momento nenhum, nunca houveram isso, desde quando foram instaladas essas hidrelétricas no Maranhão. A Boa Esperança, que é muito mais antiga, tem mais de 50 anos de existência, a hidrelétrica Boa Esperança, e nunca tivemos problema. Sim. E nós não deveríamos estar entrando nessa bandeira amarela, bandeira vermelha, porque nós entregamos energia, nós fornecemos energia para os outros estados. Assim como o Maranhão, outros estados estão na mesma situação. E aí o consumidor é obrigado a pagar energia mais cara, ele não dá causa a isso e ele ainda tem que pagar tributo a mais. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, fato como esse que acontece no Brasil. Mas isso nós poderíamos evitar, o que eu defendo, uma reforma tributária mais ampla, para evitar ter que estar fazendo pequenos remendos como esse que nós fizemos na Câmara. E espero que o Senado, de forma rápida, aprove, e o presidente Jair Bolsonaro, tenho certeza que ele irá sancionar, até porque a posição do governo ontem nessa matéria foi em favor da aprovação dela. Deputado Eudo Rocha, pergunta agora do Diogo Schelp. Deputado, como será feito o reembolso para os consumidores do valor cobrado a mais por essa tributação? É um reembolso automático ou os consumidores têm que ir atrás? Nós temos 2 projetos. Esse é o que trata sobre ICMS, sobre bandeiras. E tem um outro onde houver bitributação de consumo de energia, nas contas de energia. Esse já foi aprovado no Senado, que ele é originário do Senado, que é do senador Fábio Garcia, onde houve uma decisão já do Supremo Tribunal Federal de que não caberia a cobrança de IOF e de COFINS, aliás, do PIS/COFINS, sobre o bruto da energia, onde ali estaria dentro daquela conta o ICMS e você estava tributando em cima do ICMS. Então aquela parte do ICMS não poderia estar contido no total a ser tributado. Então essa parte que não deveria ter sido tributada é justamente a parte que tem que ser devolvida ao consumidor. O Supremo Tribunal Federal já disse isso, já há uma decisão já bem antiga e precisava fazer um regramento sobre isso. Esse regramento foi feito pelo senador Fábio Garcia, do Mato Grosso, e nós já aprovamos também lá na Câmara e já foi para o presidente sancionar. Isso aí vai dar um impacto bastante positivo para o consumidor, porque ele vai ter diminuído a sua conta de energia nos próximos meses, porque vai abater aquilo que ele pagou a mais, e foi muito que ele pagou. Foi bastante o pagamento acima do que ele deveria pagar, até mesmo da sua capacidade contributiva, Sim. que é um dos princípios do nosso Código Tributário brasileiro. Ok, deputado Eudo Rocha, do MDB do Maranhão, a Jovem Pan vai continuar acompanhando o trâmite desse projeto no Congresso. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, um bom dia a todos, que Deus continue a nos proteger.